Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta a Chega de Ler. E hoje a gente vai falar de um livro que eu acho que ninguém mais fala atualmente, mas que eu decidi dar uma chance e vocês vão saber minha opinião sobre, que é A Desconstrução de Mara Dyer. No caso, tem a trilogia inteira, mas eu só li o primeiro e eu vou explicar o porquê. Se me pedissem para resumir esse livro, eu não sei se eu conseguiria exatamente, mas ele começa contando a história da Mara Dyer, que a gente descobre que na verdade não é o nome dela, é meio que o nome para esconder a identidade dela, então isso é uma coisa interessante. Mas a gente conhece a Mara, que acabou de mudar da cidade de infância dela, eu acho, pra uma cidade nova. Não me peçam nomes porque eu não lembro. E ela se muda para essa nova cidade porque na cidade antiga acabou tendo um acidente em que ela estava envolvida e que todos os amigos e namoradinho dela até morreram, mas ela sobreviveu. Então ela tá muito traumatizada, eles mudaram ela de cidade por causa disso. E a gente acaba vendo ela lidando com esses traumas e tal, e descobrindo também que ela não é, assim, vítima da situação ela é, sim, mas que talvez tenha alguns outros envolvimentos dela nessa situação que ela não imaginava. Então, para falar desse livro, eu acho que primeiro eu tenho que explicar minha relação com ele, que é uma das minhas melhores amigas, tem essa trilogia como trilogia favorita dela. Eu pergunto pra ela, ela não consegue dizer o porquê, se eu não me engano. E aí uma outra melhor amiga minha começou a ler também e ela gostou muito. Ela leu os 3 livros também e ela gostou muito. Aí eu falei, por que eu não dou uma chance, sabe? Pra essa outra amiga que começou a ler depois e gostou bastante, eu contei. Sei lá, que eu queria dar uma chance, sabe? Mas pra essa outra melhor amiga que tem esses livros favoritos, eu não falei, eu queria que seria surpresa. Vai ser uma surpresa quando ela ver esse vídeo. Sinto muito. Ai, desculpa, Ana, de verdade. Mas eu queria fazer uma surpresa, eu queria ler os 3 livros e fazer um vídeo, eu acho que gigante, falando tudo que eu achei. Só que esse livro, já adiantando, eu não posso dizer exatamente que eu gostei. Então acabou atrapalhando meus planos, eu só li o primeiro, terminei bonitinho, mas eu desisti de fazer esse projeto, então a minha surpresa pra Ana vai ser esse vídeo. Eu li o primeiro livro, olha só, então. Mas antes, só não se esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, dê um like nele, se inscrevam no canal para terem mais conteúdos como esse, ou sobre livros no geral, e se vocês puderem e quiserem, me seguir nas minhas redes sociais, elas vão aparecer aqui na tela, meu Twitter, meu Goodreads. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Tá, primeiro eu quero falar as coisas boas do livro, porque eu acho que não são muitas, meu Deus. Tá, é mais ou menos, eu tenho umas coisas bem interessantes que eu queria apontar. A primeira é que eu realmente fui ler esse livro no escuro. Eu sabia que tinha a Mara Dyer, sabia que tinha o Noah, sabia que eles eram um casal. E eu sabia que é um romance dos anos 2010, mais ou menos, e que tinha alguma coisa a ver com poderes. Eu já tinha falado outra vez com a Ana sobre isso, e ela me falou que não era exatamente poderes e tal, mas assim, na minha interpretação, pelo menos, eles podem explicar depois, né, mas eu não vou saber. Na minha interpretação é um tipo de poder. Então eu fui realmente só sabendo isso no livro, que não era nem poder exatamente. Mas, sendo poder ou não, a minha questão aqui é que eu achei interessante a forma que as habilidades da Mara são colocadas na história. Tipo assim, não é nada gritante, tipo, todo mundo tem um poder, e aí são umas coisas até meio bobonas em alguns momentos. Não é uma coisa muito escrachada, então não parece um low fantasy. Não. Não chega a parecer um realismo fantástico. Eu acho que esse é o termo mais ou menos que eu queria pra explicar essa sensação que eu achei que teria. Então, tipo assim, é pouca gente, os poderes que tem são uma coisa mais sóbria e tal. Isso eu acho interessante, mas também não é uma coisa que, se você ignora que existem poderes nessa história, não faz diferença. Porque o dom, talvez, da Mara tem repercussões muito grandes pra história. É basicamente esse dom, que ela nem sabe exatamente que existe, que faz todas as engrenagens girarem, sabe? Eu vou ter que começar a dar spoiler. Assim, desde o primeiro capítulo eu já imaginava que tinha alguma coisa a ver com isso, e o primeiro capítulo também deixa claro que tem uma coisa a ver com isso, mas a gente descobre que os dons da Mara meio que fizeram o acidente que aconteceu na outra cidade acontecer, então os amigos dela e o namorado dela morreram por causa disso. Então, o dom dela é o que motiva toda a história a acontecer, é o que faz toda a história acontecer. Então, é uma coisa que não... Tipo assim, não tá gritando na sua cara, olha só, eu tenho poderes, eu sou uma pessoa diferente por isso, sou uma pessoa especial por isso, mas também lembra toda hora a gente que isso não é uma história, sei lá, como se fosse Heartstopper. Eu tenho o pôster aqui na frente, por isso que eu lembrei. Mas não é como se fosse uma história que todo mundo é normal, não tem poderes, não tem nenhum dom, sabe? Eles lembram e ficam apontando isso pra gente toda hora. Ainda falando dos dons da Mara, eles fazem com que ela tenha alucinações. Ela não consegue diferenciar a realidade das alucinações, e eu achei esse conceito muito da hora. Assim, eu pessoalmente conseguia perceber quase todas as vezes quando era alucinação, quando era real. Só teve uma vez que não aconteceu, que foi
Que do nada a Mara e o Noah começam a se beijar na cama, alguma coisa assim. Eu, eu tava lendo, eu nem pensei, tinha até esquecido que ela alucinava. Eu fiquei, meu Deus do céu, pra onde tá indo? Aí depois ela fala que ela acordou e tava alucinando essas coisas. Mas na maior parte das vezes eu realmente conseguia entender quando era verdade ou não. Mas eu acho que o mais interessante mesmo é porque eu tava lendo pensando numa adaptação. E aí eu acho que o visual ia ficar muito legal. Como no momento em que ela tá na escola e ela começa a ter uma alucinação, poderia mostrar, tipo, o espaço da escola, o banheiro da escola, que é onde acontece a alucinação que eu tô lembrando no momento, e e a iluminação, as cores do lugar indo ficando mais vermelhas, mais escuras, ia ficando uma coisa que realmente parece terror. Eu acho que ia ficar um visual muito da hora. Então eu acho que eu gosto muito dessa coisa de não saber se é real ou não. Nesse caso, funciona muito mais pra Mara do que pra mim, porque eu sabia dizer quando era verdade ou não. Mas visualmente, se fosse algum dia ter uma adaptação, o que eu pessoalmente acho que não vai rolar, ia ficar muito da hora essa parte das alucinações do terror mesmo das cenas. Ainda sobre os dois, eu acho que eu só me interessei sobre isso, né? Porque assim, mais pro final a gente acaba descobrindo que o Noah tem um dom de que ele consegue saber quando as pessoas vão morrer, ou alguma coisa assim. Eu fiz um paralelo meio com Banshee, e aí a Banshee de Teen Wolf, eu não sei se o mito da Banshee de verdade é assim, mas tô pensando na Banshee de Teen Wolf. Mas tipo, ele consegue saber quando as pessoas vão morrer, enquanto o dom da Mara meio que faz as pessoas morrerem. Então são duas coisas extremamente opostas, coisas que meio que eles não conseguem controlar deles mesmos, que são opostas um do outro, enquanto eles se atraem, eles são um casal. Então poderia dar uma dinâmica muito diferente. E eu fiquei muito interessada quando o Noah fala disso, porque eu pensei exatamente nessa dinâmica que poderia aparecer. Nesse primeiro livro, vou ser bem sincera, não aparece muito. Parece muito mais uma coisinha de acontece, mas a dinâmica que poderia surgir daí não tem, pelo menos na parte que eu li. Pode ser que tenha no segundo, no terceiro, ou sei lá, tem um spin-off, se não me engano. Então pode ser que tenha essas coisas e seja mais interessante, mas por enquanto não teve. Só queria apontar que é uma sacada bem legal. Ridículo. Mas uma coisa que eu apontei que eu achei legal é que aparentemente ela tem ascendência indiana e que aparentemente ela é bi. Porque tem um momento em que ela fala, não vou lembrar, mas tem um momento que ela fala de beijar meninas, alguma coisa assim. E tipo assim, legal, mas ao mesmo tempo não faz diferença nenhuma. Não que precisa fazer diferença, sabe? Sei lá, cara, boas intenções, talvez em colocar mais representatividade, mas também é tipo assim, a Mara é um quarto indiana, talvez ela seja bissexual mencionada em uma página. Eu fico, legal, tem uma boa intenção em colocar representatividade, mas não faz diferença, não necessariamente precisa fazer diferença. Ao mesmo tempo que, tipo assim, sei lá, parece. Ainda mais porque esses livros são de 2010, mais ou menos. Me passa uma sensação muito de que, tipo, a autora queria fazer algo diferente. Não sei. Talvez eu esteja pensando muito mal, né? Não conheço a pessoa que escreveu. Mas, sei lá, ficou pensando, ela queria fazer uma coisinha diferente, mas não queria se esforçar, se arriscar a fazer uma coisa muito diferente que fugisse do padrão dos livros de fantasia teen de 2010, sabe? Então, uma coisa que me chamou a atenção é que, olha, interessante, mas, tipo assim, é uma premissa que morre na praia. Agora, olha, a gente vai pras coisas que eu achei ruins ou que eu só não me importei enquanto eu tava lendo. Talvez eu acabe com umas amizades agora, talvez. A primeira coisa que eu tenho que apontar é que a narração me incomodou muito. Toda hora que eu tava lendo e toda vez que eu relembro da narração, o jeito que o livro é escrito, eu não consigo deixar de pensar que ele é exatamente como vários livros de romance teen de 2010. São os mesmos clichês, os mesmos tropos literários, principalmente na parte do romance, que lembram muito o jeito como tudo é escrito em 2010. Eu consigo pensar muito em exemplo a Tilly Cole falando. Eu acho que é o mesmo jeito de escrever. E cara, eu sei que não era a intenção, eu sei que era pra ser muito diferente, mas pelo jeito que estava sendo narrado, me passou muito a impressão de que a Mara era uma pick me girl, no sentido de, eu sou diferente das outras garotas, sabe? Eu sei que não era essa a intenção e que provavelmente real é um reflexo da época, porque se todos os livros estavam sendo escritos nesse tom, é meio difícil você querer fazer um livro mais ou menos para essa mesma faixa etária e fazer em um outro tom, sabe? Você quer falar com um público teen que estava lendo vários livros escritos exatamente do jeito muito clichêzinho e com uma voz muito irritante, vai ser meio difícil você fazer um livro que você quer que seja famoso e fazer esse livro para a mesma faixa etária, para o mesmo público-alvo, sem ter exatamente essa voz. Então eu não acho que seja uma coisa que dê pra escapar muito. E aí eu fico meio triste, porque, mano, nossa, a Mara me lembra muito várias personagens que são assim,
Ai, ela é meio desinteressante, ela é triste, ela tem um passado sombrio. Ela usa moletom cinza e a calça de moletom cinza porque ela é muito triste. Eu fiquei, nossa, mano. Tipo assim, sabe as fanfics que a gente escreveu em 2010, quando a gente tinha 12 anos? 2010 eu tinha 8, mas, né? Mais ou menos por aí. Que a gente queria fazer uma personagem que fosse introvertida e quietinha e usasse roupas todas pra ela se cobrir inteira. Porque era pra ela ser um milagre, não. Era pra ela ser um mistério, porque na verdade a gente, quando a gente era muito novo, quando tava escrevendo, não queria se mostrar pro mundo. Então a personagem, ela tinha 16 anos, mas na verdade ela já é uma personagem de 12 anos que é meio imatura. Porque na verdade é uma pessoa de 12 anos escrevendo, porque ai, eu me perdi um pouco. Mas é essa mesma vibe, sabe? Parecia muito personagem de fanfic que uma adolescente, pré-adolescente escreveu. E que acha que é muito legal fazer uma adolescente triste, nossa, muito complicada. E a mesma coisa vale pro Noah, também parece um personagem meio bad boy de fanfic. E é exatamente todas aquelas coisas. Ele é Ed, ele tem um passado sombrio. Só que em vez de ele ser mais fechadinho, mais quietinho igual a menina, na verdade, ele é um pouquinho cafajeste até. E aí, ai mano, a descrição dele me pegou muito porque eu lembrei muito dessas descrições de livro de 2010, do fanfic de 2010, que ele tem a barba por fazer, ele tem o cabelo desgrenhado e o cabelo preto e a pele muito branca. Eu fiquei, ai meu Deus. Novamente eu não consigo culpar muito, talvez, porque é uma coisa da época. Mas nossa, gente, eu tava lendo, toda hora eu lembrava, meu Deus, esse livro é dessa época mesmo. Sobre os personagens em si, fora a Mara e o Noah, que eu acabei de fazer um hint completamente aleatório sobre eles aqui, todos os outros eu só não me importo. Porque a escrita deveria me fazer me importar com eles. Só que eu acho a escrita tão meia boca que eu não consegui ligar pra nenhum. O amigo da Mara, que eu literalmente não sei o nome, parecia ser um pouco mais interessante, mas também, não sei, eu peguei uma impressão muito de que ele é tipo o personagem Tolkien gay também. Sobre o casal, que é Marachal, sendo muito sincera, eu achei muito sem graça, gente, meu Deus do céu. Eu, inclusive, acho que foi muito de Instalove. Tipo, você olha nos olhos da pessoa, nos olhos, você olha nos olhos da pessoa e instantaneamente se apaixona. E eu acho isso uma coisa de, sei lá, pra livro é muito fraco, não sei. Eu sei que a história de romance deles não é o foco da história. Mas são 3 livros, pô. Faz eles se apaixonarem e chegarem no final do primeiro livro e estarem apaixonados, sei lá. Aí eu também penso um pouco que, tipo, beleza. Eles tinham que estar próximos porque eles funcionam melhor como uma dupla, eles precisam, tipo assim, tem coisas que é importante que eles estejam juntos pra funcionar bem no livro, mas sei lá, eu ainda acho muito forçado o romance deles. O negócio que é tipo, pronto, olhou, se apaixonou. Então, não sei, cara, eu acho forçadíssimo, forçadíssimo. E tinha como fazer eles terem amigos e ter até uma coisinha, tipo, talvez eu goste dele, talvez eu goste dela. Tudo isso acontecendo enquanto eles não estão juntos ainda, mas eles estão próximos. Então, quando as coisas acontecem que eles precisam estar juntos pelo plot, eles estão juntos porque eles estão meio nesse lenga-lenga, sabe? Mas enfim, eles também me dão uns momentinhos engraçados às vezes. É o meu conceito de humor. Mas, por exemplo, eu achei muito engraçado o momento em que a Mara queria, eu acho que é bem pro começo, a Mara queria só ir pra aula e ter aula em paz, e o Noah tava seguindo ela. E tipo assim, sei lá, meio creepy, falando assim, sim. Mas na hora que eu tava lendo, eu comecei a rir. Assim, talvez seja o meu humor quebrado, talvez. Mas eu tava lendo e ficava, mano, esse cara é muito idiota. Ele tá. Tipo assim, ele tá falando, ai. A professora faz uma chamada falando, ai, Noah, você não devia estar aqui. Ele, hoje eu vou estar. É tipo assim, mano, ridículo. Mas olha, como a gente não pode viver de felicidade e rindo falando desse livro, eu tenho que falar de uma coisa muito mais pesada, tipo assim, pesada de verdade. Inclusive, eu não vou ficar muito nela, porque eu acho que vai pesar muito o clima, e é o último ponto que eu anotei. Mas é a questão do Jude. Porque a gente vai tendo flashbacks no livro do dia do desmoronamento que aconteceu, lá que a Mara tava, em que fez ela ir parar no hospital, e que matou os amigos dela, e o Jude, que eu vi chamando de namoradinho, mas eu acho que não era, eu acho que era tipo um flerte, alguma coisa assim. E no meio desses flashbacks do dia do desmoronamento, a gente descobre que em um momento a Mara e o Jude ficaram sozinhos, porque deixaram eles sozinhos. Ele tenta avançar nela e abusar dela. E tipo assim, é uma descrição horrível. Depois encontram eles, mas as amigas da Mara não sabem e ainda querem deixar ela sozinha com ele de novo. E a Mara tá muito assustada, ela não quer ficar sozinha com ele por motivos óbvios. E nossa, mano, pra um livro teen tão idiota, com todo respeito, pra um livro teen tão, sei lá, bobinho igual esse, eu achei tão, não sei, fora de tom ter isso, sabe?
porque aqui tá tudo bem você botar assuntos mais sérios nos seus livros, mais tensos, mais pesados pra você desenvolver, mas eu acho que nesse caso serviu muito mais como um plot device. Tipo, ele serve muito mais pra desencadear alguma coisa que eu não lembro o que que era, e pra Mara lembrar que o Jude não é uma pessoa boa, que ele é um vilão. E então, mano, sei lá, tinha tantas outras formas de fazer isso. Eu acho muito pesado você colocar isso nesse livro e não ter repercussões, talvez mentalmente pra Mara. Eu acho meio problemático. Novamente porque é um livro de 2010, talvez, eu tô passando um pouquinho de pano, porque eu fico pensando nas minhas amigas vendo esse vídeo, sim. Mas, E eu acho que piora tudo, porque, aí um spoiler grandão, a gente descobre no final do livro que ele tá vivo. Então, assim, não é nem que ela matou o assediador, abusador dela, né? Ela tentou, a melhor amiga dela morreu, a outra menina que ela não gostava morreu também, aí dela. Mas quem era importante de morrer tá vivo. E aí, eu não sei, eu fico pensando se tem essa cena porque pra deixar claro que ele é um vilão, ele vai ser o vilão dos próximos livros. E não sei, tipo assim, ele sabe que a Mara tem esses poderes, eu acho, talvez. Ele vai continuar importunando ela, o que eu acho muito desconfortável. E eu fiquei realmente. Eu fiquei brava quando eu descobri que ele tava vivo. Porque, tipo assim, vale a pena. Assim, olhando friamente, vale a pena ter um personagem que você achava que era bonzinho, mas na verdade você descobre depois, junto com a protagonista, você descobre que ele é malvadinho, malzinho. Ele é a pior pessoa do grupo de pessoas que morreu. E no final você descobre que justamente ele foi o que sobreviveu. Então é um grande problema pra Mara. Mas eu acho que deveriam ter usado um outro jeito de mostrar que ela é uma pessoa ruim. Essa parte foi a única que realmente me frustrou, sabe? Eu até daria uma chance pros outros livros se não tivesse esse plot do Jude. E aí vocês podem me falar que tratam melhor nos outros livros, beleza. Mas a experiência que eu tive com isso agora não foi das melhores, então eu desisti, não vou ler o segundo e o terceiro livro no spin-off, nem nada assim. Se vocês quiserem ler, leiam, deem uma chance, sei lá. Se vocês gostam de livros, sei lá, Tico, Colin Hoover, brincadeira. Uns livros meio de 2010, assim, fanfic 2010 também. Pô, da hora. Parece muito que eu tô jogando, mas assim, se vocês quiserem ler Mara Dyer, vão lá. Quem sou eu pra dizer pra alguém não ler algum livro? Assim, é a minha opinião dessa história que eu li. Não gostei e de muitas coisas. Eu acho que tem muito mais conceito bom do que a história sendo efetivamente bem feita. Mas é a minha opinião. Eu acho que se você se interessou, talvez, vai atrás e ler. Vai que a nossa opinião é bem diferente, vai que você ama. E assim, não sou eu que vou julgar um pouquinho. Mas eu acho que, assim, mano, se te interessou, vai lá. A gente tem que ler o que interessa pra gente. Aí a gente descobre se gosta de um jeito que uma história é dada, ou se não gosta do jeito que uma história é dada, e vai entendendo um pouco mais do nosso gosto. E assim, mano, acho que a moral desse vídeo realmente é, mano, leia. Porque assim, duas das minhas melhores amigas adoraram esse livro. Uma delas tem essa trilogia como trilogia favorita. E eu sei que tem anos que ela não lê esses livros, mas ainda assim, sabe? Eu acho que é interessante ver como pessoas que, até que você é muito próximo e que tem gostos muito parecidos, conseguem ter opiniões tão diferentes, tão opostas, assim, polos opostos nas nossas opiniões em relação ao mesmo livro. Então, leiam, tirem suas próprias conclusões. Mas a minha conclusão não foi boa. Eu acho que eu dei 2,5 no Goodreads. Eu genuinamente não lembro. Eu li esse livro, deve ter tido um mês já que eu terminei. Mas eu devo ter dado uns 2, 2,5, 3 no máximo, assim, exagerando muito. E se vocês gostaram do vídeo, deem like, se inscrevam no canal, porque semana que vem vai ter mais vídeo falando sobre livros no geral. Às vezes eu falo sobre filmes, às vezes sobre séries, às vezes sobre fanfic, inclusive. Hoje foi uma, brincadeira. Comentem o que vocês acharam, se vocês gostam de Mara Dyer, se não gostam também, então deixe tudo aqui embaixo nos comentários. Compartilhem com quem vocês acham que pode se identificar com o que eu falei ou gostar mesmo do que eu falei. E por hoje é só. Tchau!